tinha dificuldades com a minha voz e segui pelo caminho da medicina, estudando como eu poderia ajudar as pessoas que têm essa fragilidade, que na hora de trabalhar você vai lá e a sua voz não dá conta. Então isso pode mudar o caminho das pessoas. A arte sublime da vida habita no encontro entre a consciência prática do fazer e a sabedoria silenciosa de apenas ser. Eu sou Adriano Meriano, eu me considero um alquimista dessa nova inteligência, que é a inteligência artificial. Eu empreendo há mais de uma década com tecnologia e inovação. Eu sou fundador da 3F Conecta, que é uma empresa que combina inteligência artificial e automação de processos para médicos e clínicas de saúde. E este é o Entre Conexões, é um espaço que a gente vai falar de inteligência artificial, de liderança e o futuro da saúde. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Luiz Cantoni, que é um grande irmão. Eu até anotei aqui para eu lembrar e me reforçar de falar que ele é um grande ser humano. Eu admiro muito o Cantoni. Ele é um médico otorrinolaringologista. Eu treinei muito para poder falar isso desse jeito. E que tem junto à medicina a gestão empresarial do seu consultório e também a arte da música no seu sangue. Lançou um livro em 2024 chamado A Alquimia da Voz, no qual propõe pensar que a voz não é apenas um som, e sim um instrumento holístico que conecta corpo, mente e espírito. O tema de hoje é justamente a voz como ferramenta de liderança. Seja muito bem-vindo, Cantoni, a esse papo. Eu gosto sempre de começar minha primeira pergunta para a gente aquecer aqui os motores, já que como você chega e o que você intenciona para essa conversa, primeiramente. Primeiro, agradecer a sua abertura, ao seu ser pela existência e de me trazer aqui já, como eu comentei, o estúdio aqui é em Guarulhos, a cidade onde eu fiquei dos meus 13 até meus 18 anos. Então, para mim, estar presente aqui no seu estúdio, aqui com você, é muito além desse podcast. E aí, isso me faz dizer que eu chego ancestral, Ancestral. porque essa minha existência aqui, foram 5, 6 anos que eu morei nessa cidade, ela realmente construiu quem eu sou hoje. Então, e como você me apresentou como médico e músico, foi daqui que saiu o músico e resolveu ser médico. Então eu era músico nessa cidade com 18 anos e tinha dificuldades com a minha voz e segui pelo caminho da medicina, estudando como eu poderia ajudar as pessoas que têm essa fragilidade, que na hora de trabalhar você vai lá e a sua voz não dá conta. Então isso pode mudar o caminho das pessoas. Muito bom, muito bom. E o que você intenciona para essa conversa? Eu intenciono, em primeiro lugar, que o público que estiver ouvindo consiga descobrir que você não vai ser pro resto da vida quem você nasceu. Maravilhoso. Você pode se transformar em alguém diferente. Então, essa capacidade que nós temos de nos transformar. Se você gosta desse assunto de transformação, de realmente aperfeiçoar quem nós somos, nosso comportamento, Maravilhoso. fica com a gente. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Bom, eu tenho algumas perguntas para guiar a gente aqui nesse papo, mas é muito um guia e a gente vai ver o que o flow vai nos levar a perguntar também. Então, a primeira pergunta, ela pode parecer até clichê, mas dado todo o seu contexto, a sua especialidade, o que a voz representa para você, assim? E qual é o sentido da voz? Porque eu li um livro, acho que eu já comentei aqui no podcast alguma vez, que é o Sapiens, e fala sobre a evolução humana, né? E tanto em aspectos neurológicos, né? E aspectos físicos, emocionais, eu achei sensacional. E eu imagino que a voz está nesse lugar ali também, dessa evolução. Então, o que isso representa para você e qual é o sentido disso?
Primeiro que a era da inteligência, ela é dada como a era da grafia. E a grafia, ela só existe para desenhar como é que a gente fala. Uhum. Então a grafia é a forma que se dá Uhum. visual Uhum. para algo que a gente faz sonoro. Uhum. Então todo o movimento da fala Uhum. é o desenvolvimento da nossa inteligência. E inteligência, ela é dada pela nossa capacidade de memorizar isso e usar em diferentes contextos da nossa vida. Então, eu qualifico, você perguntou o que é a voz para mim, Uhum. a voz para mim é a qualificação da nossa inteligência. Porque nos momentos onde a gente está vivendo, sendo, se a gente não sabe exteriorizar o que você está sentindo, você vai ficar carregando isso pro resto da vida, depois você não falou. Uhum. Então é muito peso não falar. É melhor falar e colocar para fora e você não carrega peso. Então a fala é um processo, pelo menos para mim, na minha visão como especialista, é um processo de amadurecimento da inteligência. E é qualificado. Aquele que se comunica não tem dificuldade do fluxo. Então, e aí não tem problemas no fluxo. Aquele que tem problema no fluxo da comunicação, geralmente não tem nada a ver com a comunicação. São outros problemas. Uhum. Então, quem me procura, eu tenho um problema aqui na fala, tenho uma rouquidão, tenho isso, as pessoas acham que é como tá um pneu furado. Peraí, troca o pneu aqui que eu já sei andar. Não, você está acumulando algum processo seu que não está dando fluxo e agora tá dando um problema aí na corda vocal, no nariz ou no que for. Mas o problema, na maioria das vezes, não é físico. É um problema no fluxo da energia. E aí, essa é a minha função como médico, né? A gente falar, não ver apenas a pedra no sapato, mas ver por que entrou essa pedra aí, onde que precisa ajudar no comportamento. De alguma forma, você está dizendo que a voz é como se fosse um sintonizador das emoções, assim. Poderia ser também um sintonizador das emoções, para que você coloque para fora aquilo que É está dentro de exatamente. você de alguma forma. Inclusive, existem técnicas terapêuticas de que a escrita é uma delas, mas a fala, justamente, é um dos caminhos, né? Sim. A própria psicanálise de Freud era um das psicanálises que disseram que falar sobre os seus problemas era um dos caminhos, né? Então, ou seja, a voz é ferramenta para isso, para que você consiga expressar seus sentimentos. Sabe que nosso sistema inteligente, ele é inconsciente. Então, quando a gente fala de inteligência humana, não é necessariamente o que eu sou inteligente, porque eu estou pensando em fazer na conta aqui, eu sou bom disso. Não é essa consciência que é inteligente. A consciência que é inteligente é essa que ouve tudo, organiza lá dentro e responde instintivamente. Então, o instinto nosso, o que é o instinto? São as emoções reais que nós sentimos, que é a nossa química dos sensores. Sentir calor, sentir frio, sentir medo, sentir isso, sentir... Tudo que você sente gera uma química. Essa química que tem que ter fluxo. Se você contrair... Opa, tá chorando por quê? Contraiu o choro, esse choro não foi exteriorizado, mas você sentiu. Você sentiu e não deixou fluxo, você está acumulando. Nem que seja essa parte de exteriorizar que você está dizendo, nem que seja falar sobre isso. Isso. Estou chorando por conta disso. E isso disso, são, como você falou, todas as psicoterapias Perfeito. que pedem, que dão escuta. Então me fala aí o que está acontecendo com você. Só de você falar o que está acontecendo com você, você já abre a torneira do ralo. A sujeira vai embora. E aí existem contrações, que aí são traumas. Cala a boca! Eu já falei que é pra você não repetir isso. Aí você foi apertado e aí eu falo que deu um nó
deu outro nó, mais outro nó. Isso é um trauma. Não é apenas uma negação. A tendência humana seria, se a gente não tivesse esse processo de educação, de ser contraído, a essência humana é ser mais contraído, retraído ou falar mais? A essência Ser humana é ser tagarela, falar pelos tagarela. cotovelos e falar demais. Entendi. A essência humana é falar do que não precisaria. Uhum. Então, se deixar o ser humano naturalmente, ele fica falando de comparações, julgamentos, expectativas, mas não fala aquilo que precisa Você ser fala. falado. Esse é o humano, de verdade. Você sabe que, eu vou ser muito honesto com você assim, que eu tenho 38 anos e eu nunca parei para olhar para a voz por a perspectiva que você apresenta. Eu nunca, assim, nunca. É igual é igual a respiração, sabe? Uhum. Que somente na meditação a gente percebe que como a respiração está funcionando. Então, a voz a gente está tão acostumado a falar, né? Que aí eu comecei a reparar um pouco sobre a potência da voz nas lideranças, assim, né? Então, imagina que a gente teve grandes atrocidades na história da humanidade e esses movimentos foram feitos por líderes, Uhum. certo? Uhum. E esses líderes usavam a voz como comunicação de trazer ali o seu público para vender aquela ideia. Uhum. Então, eu acho que talvez, acima de tudo, né, das grandes catástrofes que existiu na nossa humanidade, a voz foi uma das ferramentas. A gente está falando de arma, a gente fala de um monte de coisa, mas eu acho que a voz foi uma ferramenta que ela é neutra, no meu ponto de vista, mas foi utilizada ali de alguma forma por um lado que eu imagino que não seja o coerente. E aí eu engato a minha pergunta aqui, que é: quais são, na sua visão, os principais erros assim que os líderes cometem ao utilizar a voz? Porque eu posso ser um líder grosseiro, eu posso ser um líder que tem medo de falar, posso ser um líder que não sei me expressar. Aí eu vou chegar e eu tenho uma equipe, e a gente que também está dentro desse ecossistema de negócios sabe que a comunicação é ferramenta para você colocar a sua equipe do seu lado, né? Então, talvez você como médico atuante nessa alquimia da voz, assim, como que você enxerga a liderança e a voz, assim? O primeiro lugar é que nós somos quase papagaios. A gente imita. A gente não nasceu falando. Uhum. A gente sai da barriga da mãe e fica gritando um ano até aprender a falar mamá É verdade. ou papá. E às vezes não consegue falar papá, Uhum. só fala mamá. Uhum. E aí o pai fica E o frustrado. pai fica frustrado. Então, entende que quando a gente nasce, Uhum. a gente demora um ano para conseguir se comunicar com duas pessoas e ainda assim a gente só comunica com uma. E um é seu pai, pô. Entende que isso é real para todos. Uhum. A hora que isso vai acontecer dentro de uma empresa não é diferente. Uhum. Ou se você, no caso a gente está falando de um líder, né? O maior erro do líder, eu pensei nisso e veio assim, o maior erro do líder é repetir o que o líder fez com ele, ele fazer com quem ele lidera. Ele repetir aquele modelo. Esse é o maior erro do líder. Uhum. Ele achar que porque com ele deu certo, o outro vai ter que passar pela mesma coisa. E de repente nem é ele mesmo, ele tá imitando uma coisa que ele não é. Isso geralmente não dá certo na comunicação. Então, e são crenças, né? A pessoa deu um duro danado na vida para estudar, para chegar até onde ela tá, ela não quer se dar o luxo de errar. Uhum. Porque ela fez errado. Não, eu vou repetir o que aquele fez, que aí eu não Tô sou eu. garantida. Qualquer coisa é ele que não dá certo. Uhum. Então, e é isso, você não é em busca de quem é você. E aí nessa comunicação, acho que a maior dificuldade do líder, talvez não seja o erro, é ele espalhar a roda. Ele começa a falar, as pessoas já viram o olho. Ele não engaja. E eu acho que essa é a maior frustração de qualquer pessoa
quando tá liderando, você olhar as pessoas olhando para o lado, olhando para cima, com sono, porque a sua voz não bateu no coração delas. Às vezes não é o assunto, é o seu jeito de falar. É isso que eu ia perguntar agora. Quando você falou, a sua voz não bateu, né? Assim, na minha cabeça vem a questão de não bater o quê? A entonação. Você, sabe assim, você não soube usar as nuances da voz nos momentos certos. O que Olha, que... eu vou fazer até uma demonstração que é mais fácil. É, Adriano, eu vou falar com você e o tempo inteiro tenho que falar com você desse jeito para você lembrar quem eu sou. entendi. Entendi. A pessoa fala, Ela pô, fala, ai, não aguento mais. Ela nem terminou de falar, ela só falou, Adriano, já foi. Você fala, não aguento mais ouvir essa pessoa com esse tom de voz pra cima de mim. Não interessa que ela é inteligente, que ela sabe. Não toca num lugar bateu. do tipo de ser chato, assim, né? Isso. Fala, pô, tá chato te ouvir, assim, então. E a pessoa, tadinha, que tá falando, ela só tá aqui atenta. Os dados, as informações, meu Deus, não vai dar certo. E sou eu responsável por isso. Então, Verdade. entender a voz é entender essa situação que a gente vive, onde somos todos sensíveis. Quem está falando está sentindo no momento que está falando se aquilo que ela disse foi ouvido ou não. E olha como é diferente quando a gente está num público que nós temos relacionamento, temos concordância, vamos dizer assim, sintonia de frequências, um campo puro, onde as pessoas pensam da mesma forma. Você fala A, todo mundo concorda. Como é que você sente? É fácil liderar. Aliás, é mais fácil. Eu concordo com tudo que vocês disserem. Aí o nível que a gente chega é de virar um tsunami e não mais uma ondinha querendo mostrar algum movimento. Então, quando eu digo inteligência de comunicação, é saber ouvir o fluxo, porque existe o fluxo e às vezes você tem que estar em silêncio para você ouvir mais o fluxo. Vamos tentar traduzir um pouquinho assim. Quando você diz fluxo, né? O fluxo, você está falando o fluxo de sons em você, o fluxo de informação que está na sua cabeça, de sentimentos que está vindo através de você para que você se comunique. Qual é exatamente o que você está querendo delimitar como fluxo? Olha, nós somos sensores que captam 16 metros de diâmetro. Se aquele colega ali tiver triste demais, com raiva demais, nós dois, ele não precisa falar nada, nós dois vamos sentir. Se for raiva, tristeza, se for alegria, se for medo, o que tiver aquele ser humano sentindo, nós vamos sentir. E isso é fluxo. Se ele estiver sentindo qualquer coisa e eu tô fingindo que eu não tô percebendo, ou eu tô ignorando ele, você já viu alguém ignorando alguém no campo, o que que gera? É desconexão, Uma hora cai uma afastamento, câmera, cai uma cadeira, aí provoca uma ruptura no campo. E aí isso que é sentir o fluxo. É a hora de eu falar ou é a hora de eu continuar sentindo? Existe o silêncio e o som. Qual é a hora? Você sabe que eu tenho estudado sobre comunicação, né? Agora, dentro desse campo, né? E eu estou me monitorando o tempo todo sobre a comunicação agora. Que a gente tem essa questão da voz e do silêncio. É um outro assunto que também é muito... Eu nunca tinha analisado por essa perspectiva. Porque a gente tem muito o contexto de falar assim, então, porque não quer ter o silêncio. Não é verdade? Então eu quero o tempo todo que eu tenha falando alguma coisa, esteja falando alguma coisa aqui, para que não haja o silêncio. E eu acho que você falando isso agora me remete a pensar que o silêncio faz parte desse entendimento do fluxo, para que você consiga, então, colocar a voz no lugar certo e direcionar para o lugar certo. E isso, novamente, aqui muito no flow, a gente entra na minha próxima pergunta, que é de que forma que você enxerga que a qualidade da voz pode influenciar a percepção de um líder? Porque a pessoa, a gente, é muito comum ouvir que as pessoas que prosperam nas suas carreiras, de alguma forma, lapidaram a capacidade de falar, de se comunicar, ou às vezes isso é inato na pessoa, de algum jeito, né? Então,
como é que você acredita que essa percepção, assim, da voz, ela pode realmente chegar deixar mais colocar o líder com mais qualidade, menos qualidade? Os dois são muito bons tecnicamente. Tecnicamente estão Uhum. empatados, mas um sabe falar melhor do que o outro. A grande capacidade de inteligência na liderança para falar é a capacidade de não reagir às suas memórias. Você reagir ao presente, ao sensor do agora, não à minha memória. Nossa, essa pessoa falando assim já me remete a uma outra situação e eu entro num modo de resposta, já sei como é que vai ser. Uhum. Então a gente não entrar nesses atalhos. Então quando você está liderando, você não está liderando os seus sucessos do passado. Ah, eu fiz isso e dá certo falar assim. Não, agora eu tô com você aqui, o que nós vamos falar é outra coisa. Então, o quanto mais acessar seu sentimento, e aí os sensores todos das emoções são o do agora. Uhum. Então não tem história na minha mente, existe o agora. Aí sim, o som eu posso escolher como eu quero agora. Uhum. E o que é qualificação vocal? Isso é muito importante. Qualificação vocal é, primeiro, respirar e falar. Uma pessoa que fala e não para respirar, você não aguenta ouvir mais do que Ou até, 3, 4 ou até minutos. mesmo quando a pessoa tá nervosa falando, que ela fala tão assim, fica cansada assim, né? Ela está transformando o que ela está falando em sensação em você, ou seja, você começa a Uhum. sentir como Uhum. ela, Uhum. e você não tá. Uhum. Aí ela não tá passando uma ideia, ela tá passando um Uhum. desconforto. Uhum. E a outra pessoa não quer nem saber da ideia. Não, esse Uhum. desconforto não me interessa, não quero mais ouvir. Uhum. A gente não suporta por muito tempo. Nós temos uma latência no nossa vida que a gente não suporta nada mais do que 10 minutos Uhum. que a gente não esteja de acordo. Você aguenta no máximo 10 minutos. Algo. Você não tá gostando, não tá concordando, é no máximo 10 minutos. Uhum. Passou, inclusive, exercício físico. Uhum. Você não está fazendo exercício físico menos do que 10 minutos. Menos que 10 minutos você não fez nada. Uhum. Então existe um tempo que é esse, que quando a gente está falando, liderando, nós temos no máximo 10 minutos para passar uma verdade. Uhum. E aí eu vou te dizer assim, na minha tese de mestrado eu tive 8 minutos para apresentar a tese. Uhum. Você tem que defender uma tese em 8 minutos. É o tempo de atenção que você pode ter se a tua comunicação não tiver nenhuma contração. Uhum. Se ela for só realmente verdade, pura, transparência de intenção, propósito, a pessoa segura por 10 minutos. Entendi. Eu vou pegar um gancho também aqui sobre comunicação e vou trazer agora um pouquinho para o nosso lado aqui da tecnologia também, né? Porque nós estamos nessa. Eu acho que, no meu ponto de vista, a gente está bem no comecinho ali da era da AI, né? Da inteligência artificial, né? E na inteligência artificial, a gente tem clona sua voz, a gente cria uma voz aleatória, então eu consigo interagir por voz com uma AI. Como é que você enxerga? O que você sente sobre a comunicação humana nessa era da Uhum. inteligência artificial? Olha, eu tenho uma visão, primeiro que eu nunca consegui conversar com a Alexia. Uhum. Vira piada conversar, né? Porque você pede uma coisa e ela entende outra. Então, existia essa era Uhum. né, de falar, Uhum. até mesmo a Siri do telefone, Uhum. ou qualquer coisa que você fala e depois você tem que ficar repetindo. Eu acho muito legal o recurso, porém eu sei que nós temos que evoluir muito nesse Uhum. relacionamento. Uhum. Primeiro, ela entender a gente. Para ela entender a gente tem que falar claramente. Uhum. Então, ela é o melhor recurso de ensinar você a falar. Dá pra É o comer melhor espelho. dá para comer palavra, né? Não, você tem que ver que se ela não te entendeu, é porque você não se comunicou adequadamente. Uhum. Então, primeira coisa, eu vejo a IA como um espelho. Se eu colocar algo errado, se eu colocar o dado errado,
ela vai me mostrar errado. Uhum. Se eu falar e não for claro, ela não vai ouvir, vai responder o que ela ouviu. E na verdade, se você for parar para analisar, né, a gente, dentro do mundo corporativo, dentro dos negócios, os planejamentos estratégicos acontecem muitas vezes pela fala de um líder, e aí isso é desdobrado dentro de algo, em algum lugar ali, mas tudo começa na fala de um líder. Mas você só vai ver a falha do plano, do entendimento daquele plano, muitas vezes depois. Eu acho que do jeito que você está colocando assim, né, a percepção que eu tenho é que com a IA você tem a noção da sua, da fraqueza da sua comunicação imediata. Porque Isso. pediu errado, vai vir Vai errado. ver errado. Não tem outro. O que eu mais gosto é disso. Olha que legal, agora a gente tem um brinquedo que treina a gente para ficar melhor. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva da IA do ponto de vista de treinar sua comunicação, porque ela vai te forçar Vai. pô, cara, não entendi o que você falou, você tem que falar de novo. Uhum. Fala direito, português correto. Claramente. Inclusive, com recurso de gravação, a melhor parte, se ouve depois. Vai lá no lugar da IA, você se ouvir, e ouve o comentário dela sobre você, você ouvindo você. Essa é a maior terapia que existe. Eu já fiz esses movimentos já de perguntar pra IA o que que ela acha sobre mim, e é muito interessante, assim. Então, Porque e eu fiz isso depois de tempos, assim. Depois vai, por exemplo, um ano pedindo coisas e trabalhando ali, e aí depois eu perguntei, pô, o que que você acha, assim, da forma mais sincera, e é sensacional, assim, é uma verdade transparente sobre a gente, porque a gente tá ali interagindo o tempo todo. Sabe o que você comentou comigo? A gente tá comentando aqui sobre essa questão da voz, né, da liderança, aí agora com AI e tudo mais, e eu, eu, eu tô dentro dessa posição de liderança há um tempo, né? Empreendendo. Há mais de uma década, assim. E eu, ao longo do tempo, fui percebendo nos movimentos de apresentação, eu passei por isso também, mas depois eu comecei a olhar para outros líderes, que a voz, ela sente a pressão. uhum. Então, quando uma pessoa tá nervosa, se ela. Às vezes ela pode até parecer assim, se você de olhar de relance, que ela não tá, ela tá bem. Mas na hora que ela começar a falar, você vai perceber que de alguma forma, ela, pela respiração, a voz tá com uma pressão na voz, assim. Ela não tá. Às vezes até a voz fica meio embargadinha, assim, não fica clara, né? Uhum. E aí eu lembrei da sua profissão, Uhum. um médico cirurgião. Pô, eu entendo que dentro do campo cirúrgico ali, tem muita coisa. Eu vou chamar. Se eu falar alguma besteira, você me ajude, mas assim, tem uma questão mecânica do que você tem que fazer, do campo cirúrgico ali, mas tem uma comunicação entre a equipe da sala cirúrgica, né? Como que é pra você, assim, a comunicação nesse lugar, né? Porque eu imagino que durante a sua experiência como cirurgião, tu Uhum. não tinha 30 anos de experiência no primeiro dia. Então, no primeiro dia, tu ficou nervoso, entendeu? Uhum. Como é que você enxerga hoje a sua voz naquela época e nesse processo todo? Então é uma transformação muito grande. Primeiro, quando eu entro na medicina, eu tinha 18 anos de idade, aí eu me formei com 24. 24, talvez a minha voz já ainda era desse jeito, assim, uma voz ainda toda empolgada de algum jeito e que ficava num lugar que irritava todo mundo e só eu achava que eu tava fazendo sucesso. Porque eu era inteligente. Então, e aí a gente vai amadurecendo, a voz vem ganhando um lugar de conforto, Uhum, que eu não preciso fazer força uhum, pra pôr isso pra fora. E é esse lugar aqui que eu tô falando, uhum, que eu tô trazendo o som pro meu peito. É o uhum, meu amor, não é a minha mente. uhum, Aqui é a voz da mente, uhum, aqui é a voz do coração. uhum. E o instinto sabe, se não vem daqui, Não não é valeu. verdade. Isso aqui é quem tá inventando um monte de coisa. E a voz mental, ela tem um limite, a gente não aguenta. É uma frequência que Uhum, começa a incomodar a nossa orelha. uhum, Tanto a gente que fala, quanto quem tá ouvindo. uhum, Por isso que gera o pigarro. Quando ela tá num lugar, como você falou, de tensão, ela escorrega. É como você querer colocar rigidez num lugar que tem que estar solto.
uma hora vai escorregar. E o principal, o que que é o escorregar? A tensão faz a pele enrugar. A mucosa, se tinha secreção, começa a acumular espuminha. Uhum. E uma hora essa espuminha, pum, goteja lá embaixo, na corda vocal. E aí fica aquele... Uhum. Então a tensão, ela traz acúmulo de secreções. E aí, quem tá nervoso não para para respirar. Você imagina se ele para para engolir. Se você não para para respirar, você não engoliu. Então tem uma E engolir é tirar essa secreção. Nossa, isso é uma nova pra mim. Então biologicamente, a pessoa que tá apresentando e tá pigarro aqui, né, que eles chamam, tá Isso. tossindo muito, tá num lugar de voz errado, de alguma forma. Ela tá num sistema de sobrevivência. Eu preciso acabar logo, porque eu tenho que sair daqui. É assim que você vê uma pessoa que tá Sensacional. realmente fora do lugar, que você fala assim, não, tudo bem, vai ser outro dia, não vai ser hoje. Libera a pessoa. Ele já falou o que tinha que falar, acabou. E é aquela pessoa que você falou assim, nossa, ela tava super bem ali atrás, subiu no palco, desandou. Ela não conseguiu falar nada do que ela tinha que falar. E é triste, porque eu falo, a gente faz escola inteira, depois a faculdade, se prepara mentalmente para saber ver os dados, para saber dizer algo diferente que ninguém falou, chega na sua hora de falar, só porque tá o cara que te paga, o outro cara que fala se você é bom ou ruim, a outra pessoa que tá com você o dia inteiro, que é igual você. Às vezes é três pessoas só. A sua esposa, né? Ou seu pai. Eu falo, são poucas pessoas que te irritam. Não é um público de 2.000 pessoas. Isso torna uma pressão. Exatamente. E aí vem aquele momento, às vezes é um momento importante na sua vida, né? Pô, eu tô aqui esperando uma notícia do meu filho, sabe? É um momento, às vezes, que não tem nada a ver com o seu trabalho. Só que o fato de você nunca ter treinado a lidar com essa situação te coloca na possibilidade de se dar mal. É porque eu percebo que esse movimento, assim, de chegar nesse lugar que você tá falando, de se treinar, ele não é comum, né? Assim, vamos olhar pra escola, né? Quais são os momentos que você treina isso em algum momento? Numa apresentação de turma, de grupo, fazer um trabalho de escola e cada um fala um pouquinho. É um momento que você começa a experienciar aquilo, mas ainda sem nenhuma informação técnica, né? Assim, é assim, te jogam lá, assim, você tem que ler. Aí tu chega e lê. Então é isso, e aí fica horrível na maioria das vezes, né? Não é tudo. Se você for olhar estatisticamente, imagino eu que são poucas pessoas que de cara vão apresentar algo e entendem que aquilo nasceu pra ele, né? Olha, o Brasil já teve em 1920, há 100 anos atrás, uma coisa chamada canto orfeônico, que Villa-Lobos introduziu na educação brasileira. E existia escola de canto, escola de línguas dentro da escola brasileira. As crianças cantavam aos 7 anos de idade. Então, quando a gente começa a introduzir comportamentos, então hoje a gente vê que tem muitas escolas que já introduzem canto nas escolas. E muitas já superaram. Ah, não tem mais isso aqui. Essas não estão desenvolvendo a parte que mais precisa da criança, antes de escrever, aprender a falar. Ela só vai escrever bem se ela falar bem. E agora as crianças que nem escrevem? Elas têm que falar. Então, A comunicação fica mais importante mais ainda. ainda é importante e tudo bem, não precisa escrever desta forma, mas que ela possa desenhar, que ela possa pintar, que ela possa se expressar para dar fluxo a essa comunicação. Então, e aí são as escolas mais modernas hoje, que são dessa linha mais construtivista, né? A escola Waldorf, algumas Que é escolas o que a budistas. minha filha tá no modelo. São modelos onde você desenvolver a arte, a coordenação, a expressão do simetria, corpo, né? a expressão de todas as formas, né? Dança, pintura, escultura,
aí poesia, instrumentos, né, diversos. Sensacional. Os instrumentos são videogames, né, que um piano era um videogame antigamente, né? Não era eletrônico, mas de você criar coordenação nos dois hemisférios por uma ação conjunta com funções diferentes. Então, isso estimula o desenvolvimento neurológico e o instrumento auditivo é que determina como é que vai ser o instrumento fonatório. Essa é a parte mais importante. Quem define o som é o ouvido e não é a corda vocal. Então, se você tiver momento de audição, põe uma criança para ouvir música primeiro. Aí depois ela vai querer fazer música. Ela precisa ter ouvido antes. Então, a audição é o primeiro lugar do ensino. Muito bom. É a percepção. A gente falou aqui muito das nuances da voz, né? E dos caminhos que ela pode tomar se você tiver uma voz, não conseguir se expressar, a voz da cabeça, a voz do peito e em todos esses movimentos. E dentro do âmbito, que é um dos movimentos que eu coloco aqui de comunicação, que é sobre a liderança, né? Sobre liderar de forma consciente. Como é que um líder pode transmitir valores, né? Transmitir cultura organizacional, assim, com a voz dele, de uma forma que aqui isso realmente se conecte com as pessoas, sabe? Que caminho que você acredita que poderia ser da voz dessa pessoa para isso? Eu vou trazer uma brincadeira e um exemplo que é a forma mais prática. Eu chego na minha casa, aí eu tenho 3 filhos e vejo meus 3 filhos deixar uma bagunça. E eu tinha deixado tudo arrumado. E aí eu quero reprimir eles de que eles deixaram a bagunça. Eu quero um monte de coisa. Aí, por quê? Quando eu deixava bagunça, o que eu ouvia? Menino, que bagunça, tal. Como é que é a tendência natural? Eu ir lá e fazer o que eu aprendi com meu pai. O que você está fazendo aí, papá? Se eu fizer a mesma coisa, eu vou estar gerando o quê? Uma nova onda de bagunça. Eu não estou gerando uma forma inteligente que aquilo vai estar arrumado na próxima vez. Eu não vou ter um engajamento. Eu estou jogando flecha, gritos, e as pessoas do lado de lá não estão olhando o que está errado. Elas estão procurando se defender da flecha. Retração. Elas estão contraindo. Então, e se eu entrar na sala e falar: olá, como é que vocês estão? Eu vejo que vocês estão confortáveis aqui. Tá muito confortável. Mas a gente vai tropeçar naquilo ali que tá fora do lugar. Se eu trouxer a voz, uma voz interessante, olha só. Eu não preciso ser amável do jeito que eu tô sendo. Eu posso até pôr 10% de raiva assim, ó. Olha só, agora o assunto é sério. Eu quero que vocês prestem atenção no que está acontecendo aqui agora. O quanto mais a certeza tiver ancorada no chão, ninguém aqui tá falando ao contrário. Que é isso aqui? Se eu jogar pra cabeça, levar a minha emoção toda que eu tô sentindo agora e continuar falando assim, isso é só flechada. Aqui a pessoa ela quer ouvir o que tá acontecendo. Por que ele tá falando baixo? É um imã, né? A voz, terra. quanto mais aterramento, assim, mais próximo você vai trazer a Isso. pessoa. Quanto mais gritaria, assim, mais afastamento. E o falar baixo no microfone é maravilhoso. Quem tá ouvindo aí agora, e acho que até o cara que tá lá controlando a intensidade do microfone fala, continua assim, continua assim. Tá Porque interessante. não dá pico, não estoura. Se não estoura lá, não vai estourar no ouvido de ninguém. A gente quer saber o que tem aí por trás desse falar baixo. E aí, se você sabe falar baixo e sabe colocar a emoção no lugar certo, na hora certa,
Eu posso até abrir uma vogal, que esse hora ficou na sua cabeça aí em alguns segundos ainda. Uhum. Então, existem técnicas que a gente pode abrir o som no chakra certo, liberar a emoção certa. Uhum. Você colocou a vacina e a pessoa tá assim, uau, que Uhum. nossa, Era foi, isso que eu era tava isso precisando. que eu precisava ouvir. Entendi. E essa é a diferença daquele professor que você nunca mais esquece na sua vida. Porque Uhum. em algum momento ele Ele falou tocou uma nesse coisa lugar. e colocou mel. E você falou, nossa, agora eu entendi. Comunicação, então, é. Eu não sei responder isso, tá? Vou perguntar assim: você considera uma arte ou é uma técnica ou é os dois mesmo? A arte que vira técnica? Eu acho que é a, a arte da técnica de ensinar, de transferir uma informação. Uhum. E isso é que é ser humano, porque o humano só sabe transferir informação. A gente é fofoqueiro, eu falei, a gente é papagaio. Papagaio. A gente ouve aqui, gostou, fala ali. Uhum. Então a gente é um copia e cola. Uhum. Só que quando você copia e cola sem nenhuma maldade, eu falo sem filtro, não põe filtro. Uhum. Vai transparente, do jeito que veio a luz, vai. Aí nós estamos sendo humanos. Maravilhoso. Quando a gente pega aquela informação e fala, ah, já sei, isso daqui pode ser daquele jeito, aí eu tô distorcendo a luz. Uhum. E a voz é isso. Se eu consigo sentir, não reagir ao que eu senti, então a capacidade nossa em não reação, canalização desse sensor para eu tô sentindo agora que eu Uhum. posso abrir a minha emoção. Olha, gente, eu não tô feliz com a situação. Vocês deixaram uma bagunça. Isso tá me deixando deprimido, uma sensação Uhum. de incapacidade de mostrar para vocês algo. Acho que vocês não estão querendo ver o que eu quero mostrar, Uhum. mas eu tô aberto a mudar. Eu quero Uhum. falar da forma que vocês querem ouvir. Uhum. Então, a habilidade de não se desconectar do outro. E saber que quando a gente está falando, você está entrando dentro do outro. Uhum. Então, coloca isso com o amor necessário porque o outro queira continuar ouvindo. Uhum. Porque é uma palavra atravessada. Uhum. Todos nós já tivemos essa decepção Uhum. de estar falando e de repente sai a palavra e você fala, ih, eu não podia ter falado isso. Uhum. A palavra nem terminou, você já sabe que não podia ter falado. E essa habilidade, né, tem muito a ver com o nosso auto-perdão, né, o nosso perdão com as coisas que a gente não é perfeito. E todos nós temos modelos imprimidos aqui na nossa orelha de gritos, que às vezes vai... Pô, eu sou super desenvolvido, eu estudo, sou especialista disso. A hora que eu tenho uma situação lá em casa com os meninos ou com a minha esposa, às vezes sai um grito ainda. É porque tem aí o humano ainda, É né? Existe o humano. humano. O humano é humano. Em E algum fomos momento. criados de uma forma que pelo menos quem nasceu entre as décadas de 50 e 2000, Um grito era parte do processo. até o ano 2000 gritar fazia parte de tudo ainda. É Então, e verdade. hoje eu acho lindo isso, porque isso é o desenvolvimento da consciência. Então, por isso que lá no Sapiens diz que nós somos seres humanos consciousness. Uhum. Então, não é só humanos sapiens Sim, sapiens. sapiens, sapiens. Então a gente. E o que é o Sapiens Sapiens? A escolha da Atenção. intenção da palavra. Ah, mas eu falei certo. Não, mas a sua intenção foi outra. Então, se a gente for olhar por essa perspectiva, estamos indo meio mal, né? Assim, me dá um sentimento aqui de que não estamos indo muito bem em termos de a nossa intenção, assim, porque eu acho que quando a intenção ela é clara, ela não precisa nem não é para agradar o outro, mas se ela for clara e respeitosa, talvez a gente não teria tanta briga, tanto desentendimento hoje. Uhum. Porque hoje a gente é comum assim as pessoas não terem capacidade de dialogar sobre as diferenças. E aí, Uhum. falar sobre diferença é novamente a voz se colocando em termos de como é que eu coloco aquilo que eu não concordo de jeito nenhum
dentro de um ambiente que talvez eu vou realmente ser o diferente daquele lugar, né? Uhum. Assim, sensacional. Esse é um papo maravilhoso. Eu adoro conversar com isso, mas eu tenho outras pautas aqui que eu quero cobrir também. Desse meio pro fim aqui, que é falar sobre AI também desse processo, né? E como é que tá a AI no seu dia a dia? Mudando um pouquinho de assunto agora, assim, Uhum. a usabilidade disso. Você é uma pessoa que tem muito contato, não tem contato nenhum, tá aprendendo agora. Como que tá isso? Olha, eu peguei há uns 2 anos atrás, eu baixei todos os aplicativos que tinha de AI ligados à aula de canto, Uhum, ligados a ensino da fonética, terapias de voz, e comecei a usar uns 10 assim. uhum, E aí eu cheguei à conclusão que eu consegui pegar um deles, achei sensacional. Se você gravar a sua voz, um exercício, só de tentar afinar a nota, uhum, o aparelho lá dá uma nota e você tenta fazer igual. E ele dá a nota e você tenta fazer igual. Então, você faz 10 vezes uhum, isso. Ele dá a análise sua de acerto, de ataque, de precisão da nota, de uhum, tudo. E aí eu mandei para o chat GPT o uhum. resultado das 10 vezes e veio a resposta da análise exata do que você precisa fazer para melhorar. Então, assim, eu estou tentando inventar até novos exames com a AI que me auxiliam, só que o que eu mais gostei, eu concordei 100% com o resultado da análise. Ou seja, só de ouvir sua voz, eu já sei o que eu preciso fazer para você. Uhum. Aí eu peguei todos esses dados, analisando com o AI, e a resposta da AI foi muito parecida do que O eu que você faria? faria. Muito bom. Então, isso é, mais uma vez, para mim é o melhor espelho para eu poder aprender sobre o que eu Uhum. faço. Isso te dá um pouco de medo? Nenhum. Tipo, Pelo você tem. contrário. Porque a gente tem conversado com a I3F Conecta, né, que é a minha empresa, ela tá muito conectada à linha médica e clínica de saúde, né? Então, eu percebo que muitos médicos ou estão evitando, repulsando a situação, porque acham que isso não é um movimento que vai dar certo. Outros possuem medo de, não vai ser obsoleto o médico agora, algumas profissões, não, algumas especialidades não vai ser mais necessária. Você não tá nesse lugar, você acha que isso Não. é uma ferramenta é mais Olha, uma ferramenta humana criada para talvez criar um super-humano. olha, eu vou te trazer uma realidade bem simples. A gente usava calculadora na escola? Não, não podia. Uhum, Na escola não podia usar calculadora uhum, na década de 70, 80. Porque você tinha que aprender a fazer conta na mão. uhum, Passou 10 anos, já tinha calculadora, já podia. Aí depois podia calculadora científica, que fazia equação. Aí depois tem o Excel. uhum, Cada vez que surgiu, eu imagino os caras que trabalham com dinheiro, com finanças, com números, quando surgiu o Excel e o povo fazia na mão, eles deviam falar assim, esse aí agora usa Excel. Hoje todo mundo usa Excel, ninguém fala mais sobre sim, o Excel. uhum, Então não é sobre o Excel, uhum, é sobre quem está pondo os dados no Excel e fazendo as perguntas. E eu vejo a inteligência artificial da mesma forma. É só mais um instrumento para nos servir. E aí o que eu mais gosto, hoje ele pode trazer para mim coisas que eu não teria possibilidade, né? Coisas simples, regular a piscina da minha casa, uhum, ver se a planta precisa de mais água. uhum, Eu falo, tem 1 milhão de coisas que hoje a gente pode se relacionar com todas essas coisas e ter uhum, uma opinião, uhum, né? E isso quanto interfere no nosso dia. Eu estou uhum, falando em todos os sentidos. Desde tirar uhum, foto, eu preciso saber a medida dessa parede, né? uhum, Coisas práticas. Isso são tudo calculadoras que o ser humano tem aí à disposição. Então eu vou ficar uhum, rejeitando por quê? uhum, Então eu não vejo sentido algum rejeitar a inteligência artificial uhum, com medo. Não é, uhum, é aceitar e com uhum, entusiasmo para fazer, como eu tenho feito. Pô, será que eu consigo só ter um parâmetro aqui de um espelho? Eu quero ver melhor a uhum, minha análise, se o que eu estou analisando aqui é justo. Como coisas complexas, né? Às vezes a gente recebe exames
que tem lá 150 números de fatores e de análises. E você pode ver eles individuais, mas a questão é, eles juntos têm uma outra análise. E essas análises de dados são objetivos. Se a gente pôs o dado certo, a análise vem certa. Isso que não vale a pena questionar e vale a pena usar. Agora, não vai pedir para ele fazer o que você teria que fazer. Então, isso é saber o que pedir, sabe? Saber Tem o que coisa pedir. que é para ele fazer, tem coisa que é para você fazer. A IA mesmo, assim, de qualidade, esse é o princípio básico, né? Saber o que pedir, seja independente do contexto, é saber descrever para que a qualidade do que está vindo, esse prompt desenhado ali, esse prompt que foi escrito ali, né? Uhum. Elaborado, tem que estar. A pedida tem que ter sido muito bem feita para que a saída também aconteça dessa forma. Eu entendi então que você tem contato com AI, muito pela linha dos trabalhos com a voz que você faz. E em termos disso, da usabilidade disso no seu dia a dia, nos processos, assim. Você entende, você já está nesse lugar ou você entende que esse é um lugar em que você está aprimorando ainda? Então imagina que dentro do seu trabalho você tem início e fim de várias etapas do seu trabalho, né? Colocar AI durante essas etapas de forma automática ali para ganhar eficiência. Você já chegou nesse lugar? Você está caminhando para esse lugar? Você está estudando para estar nesse lugar? Você acha que faz sentido isso? Não faz sentido. Eu sinto que eu estou me preparando para isso. Então, eu sou de uma geração que vem se adaptando a pager, a celular, a Facebook, era Orkut, Facebook. Eu falo, cada vez parece que muda tudo e começa tudo de novo. Mas, pô, desde 95 que eu comprei meu primeiro notebook na faculdade de medicina e já fazia planilha de Excel em 95. Ali eu comecei a construir uma medicina que eu não aplicava aquilo no dia a dia, mas eu estava treinando para o futuro. Era assim que eu sabia. Hoje tudo é no Excel, tá tudo bem organizado, tal. Hoje eu vivo aquilo que eu estava plantando. Então, e eu sinto que eu estou nesse momento, conhecendo todos os lados da IA, amando ela. E aí, como é que eu me relaciono intimamente? Ela é minha terapeuta e como você falou, perguntar para ela sobre mim mesmo e até eu tenho a dinâmica com a minha esposa, com meus filhos. O quanto mais a gente incorpora isso para um ambiente de troca, acho que a gente tem que experimentar de todas as formas, seja para pegar uma foto sua e fazer animação, seja qualquer forma que você começar a se relacionar já vale. E não se incomode com as frustrações, porque eu já fiquei magoado com o GPT, porque eu tinha uma reunião, eu dei o texto, eu dei as slides, ele não fez a planilha do jeito que eu queria, e aí eu fiquei assim, caraca, como ele é burro, burro sou eu, né? Que não consegui fazer ele executar, cada hora ele trazia um negócio e via errado. Eu falava, nossa, como eu sou burro demais, eu não aguento a minha burrice, eu não consegui pedir. Então, você tem que ter um processo desse com a inteligência, de chegar à exaustão para você realmente começar a entender que ela é só um instrumento. A perfeição é a gente saber pedir o que quer para ela. E aí nós temos amigos, né, que são exemplares nesse relacionamento. E você olha um amigo seu, você fala assim, pô, isso que ele faz é lindo, hein? E aí eu olho simplesmente um amigo meu médico mandando nota fiscal pelo WhatsApp automatizado, eu já acho isso um outro nível de chiqueza, assim. Isso é chique. Né? Então, e é isso a elegância. Eu acho que a gente quer estar no que é moderno, né? Ninguém quer andar num carro velho só por nostalgia. Sim. Você quer ter um moderno, o que é novo. E não quer dizer que você é o que é novo. Você está experimentando o novo. Você sabe que esse processo de estudar muito sobre AI e atuar e trabalhar junto com... Trabalha no ecossistema de AI e nesse foco para médicos, eu fui conversando com muitos deles e percebendo, assim, os receios. E depois de um tempo eu comecei a notar que
muitos deles estavam acreditando a AI como um novo metaverso. Então, o metaverso no passado foi aquele ambiente que era uma vida digital. Então, realmente era um lugar onde tinha um Cantone lá, tinha o Luiz Cantone lá e tinha um restaurante lá. E você podia pedir a comida do restaurante no mundo do metaverso e ele chegava na sua casa real, na sua casa nesse físico, no plano físico. E isso, não, obviamente, não vingou. Mas aí eu converso com esses médicos e eu digo que todos os indícios, os números, as informações, o nível de produtividade que já se elevou com inteligência artificial é só o começo e é um caminho sem. Não tem mais volta. Não tem. Assim, no futuro, o que eu visualizo é que não vai se diferenciar médicos e clínicas e empresas que têm AI dentro dos seus processos, e isso vai elevar a eficiência e produtividade. Ou seja, você pode atender mais, trabalhar mais, ter mais pacientes com o mesmo número que uma outra clínica que não tem AI. E automaticamente, dentro de um mercado que é altamente competitivo, negócios, você vai ficar para trás. Então você vai cada vez mais se distanciando daquele que está eficiente. Então eu concordo muito com o que você diz de que você tem que abraçar, né, de alguma forma, esse ecossistema, esse universo da AI, ao ponto de entender que não tem volta mais. É igual ao celular. Imagina hoje em dia, né? A gente conversou um pouquinho antes. Imagina para você que todo esse seu fluxo que você tem aí de cirurgia, de atendimento e tudo mais, eu chego, ó, não tem mais WhatsApp. Hum. Acabou o WhatsApp. Tu vai falar assim, cara, vamos lá. Você vai conseguir resolver o problema, óbvio, né? O ser humano é criativo. Mas vai te dar um baita de um problema. Uhum. Porque tu não consegue se enxergar mais sem a ferramenta WhatsApp para te comunicar, enviar informação, fazer os agendamentos que você quer fazer. Você não consegue enxergar mais. Então, Uhum. a AI, ela tá naquele começo do WhatsApp lá atrás, que foi só uma ferramenta de texto. Que só os nerds utilizavam ali para poder ficar mais legal, entendeu? Uhum. Vai chegar um momento de ser vital. Você não consegue enxergar mais. Pô, como assim? Não tem como. Se for tirar AI, não vai dar. O trabalho que eu faço hoje em 4 horas, eu vou levar 12. Tudo bem? Uhum. Contratantes, tudo bem para você? Colocar o preço 4 vezes mais por mesma entrega, entendeu? Então eu vejo que a medicina, ela tá nesse lugar, assim. E aí eu dei esse tom para poder perguntar como é que tá o seu ecossistema médico. O que que você tá ouvindo de AI dentro do ambiente médico que você está, assim? Você acha que tá aderente, que não tá aderente, o pessoal tá com medo, não tá com medo, ou como é que você tá enxergando? Olha, tem uma realidade que é de pesquisa de base de dados, Uhum, que essa realidade é como a gente antes tinha a biblioteca da Bireme na Escola Paulista de Medicina e a Bireme acessava as bases de dados do mundo inteiro. Uau, a gente tem acesso a tudo que existe. Era só um pedaço, né? O que está indexado. uhum, Mas aquilo já dava uma sensação de IA, assim. uhum, Nossa, é só colocar lá e vem todos os trabalhos científicos que existem no mundo. uhum, Então, para esse lado, eu acho que não tem discussão. É acesso à informação. Então, usar a base de dados que ela tem uhum, já é muito inteligente se você souber pedir. uhum, Então, até o curso de pós-graduação era isso: uhum, saber conversar com a base de dados da Bireme. uhum, E aí eu tive esse treinamento lá atrás, em 99 eu comecei a fazer uhum, pós-graduação. uhum, E isso tudo para mim já veio claro, sabe? Eu tenho que aprender a conversar com as bases de dados. uhum, Saber pedir, tem a ordem de cada palavra para ela poder te trazer o que você quer. uhum, Então é abrir, né, cofres. uhum, Você tem que abrir uma caixa para abrir a outra, para abrir a uhum, outra. E existe essa parte de inteligência artificial que é para controle. Então, por exemplo, lá no Einstein tem agora um processo que eu faço, pego essa água, quando eu peguei a água, eu aperto um botão, uhum, depois quando eu termino de tomar a água, eu aperto um botão e aí vai saber o tempo que eu demorei para tomar água. uhum, E aí depois vai pegar, analisar quantas vezes eu tomei água no dia.
Depois vai pegar... Então, isso aqui é análise de dados. Só que tem muitos processos ainda que são humanos e que, se for analisar no nosso tempo, a gente perde muito tempo ainda nos processos humanos. Eu encontro você, não tava... Eu apertei o botão, aí eu encontrei você. Aí eu esqueci de que eu tinha que apertar o botão de novo. Então os dados vão vir tudo errado. E aí depois vai vir lá no controle do ficha do mês, olha, Você o doutor Luiz 10 horas Cantoni tomando ficou água. 10 horas tomando água. E aí vai falar, poxa, doutor Luiz, o senhor ficou 10 horas sem trabalhar. Mas quem disse que eu não trabalhei? Eu trabalhei. Só esqueci de Só apertar. que eu apertei errado o botão, aí deu ruim. Então, essa parte que a gente ainda tem que entender que somos humanos. A inteligência é boa, só que nós ainda erramos para usar a inteligência. Então não dá para categorizar ou qualificar se uma pessoa é eficiente ou ineficiente, ou não. Você vai receber aqui uma notificação. Você ficou 10 minutos tomando água. E eu sei que isso tem colegas reclamando para mim dentro do hospital que está acontecendo. Assim como a primeira vez, sexta-feira passada, eu fui operar e encontrei um robô no corredor, pedindo licença para entrar no elevador. E não é que era um robô, era sabe um criado mudo, aquele gaveteiro? É um gaveteiro com 3, 4 gavetas que anda e fala, então não é criado mudo. Ele fala assim, vai para lá, sabe aquelas lixeiras eletrônicas? A lixeira eletrônica vai aleatório. Não, o robô vai retinho, ele sabe onde ele tá indo, se ele encontra você, ele tem uma câmerazinha, ele, né, você tá no caminho dele, ele até fala com você. Então, é uma nova realidade. Eu já gosto disso. Isso não me assusta. Porque ele tá levando um monte de coisa que não precisa o ser humano pegar e levar. Então, sabe, eu acho que é essa realidade que nós temos que entrar. O mundo tem brinquedo tudo que é tipo hoje, com inteligência. Tem esses brinquedos que eu chamo brinquedo, é porque é pra gente brincar mesmo. Não acha que aquilo vai ser mais sério que você. Sério é você, se você não rejeitar aquilo. Maravilhoso. Então eu vou qualificar aqui uma coisa. O ser humano, para usar a inteligência, precisa estar no estado adulto. Se eu for usar a inteligência artificial infantilmente, não vai levar a nada. Agora, se eu tiver consciente de que é uma experimentação, que de verdade eu estou aprendendo a me olhar no espelho. Quando a gente se olha no espelho, a gente acha de um jeito. Aí por que quando a gente olha o nosso reflexo por outro espelho, você fala, nossa, eu estou muito torto aqui nessa foto aqui. Você sabe que é um sincronismo que você, tenho certeza que você não sabe disso, mas veio um especialista aqui, o Thiago Otto, ele veio aqui no podcast com a gente. E eu perguntei para ele qual era a definição de AI. E ele disse exatamente isso. Ele falou, para mim, AI é um espelho. É isso. Eu não tenho outra definição. É aquilo que vai amplificar aquilo que a pessoa já é. Se você for uma criancice, se você for um adulto criança, vai sair criancice dali. Se você for um adulto responsável, coerente, vai sair coisa boa dali. Então, eu concordo muito com você, faz muito sentido. Foi a primeira vez que eu também tinha ouvido falar desse formato, assim, pelo Thiago Otto. E aí eu quero caminhar agora pro finalzinho aqui, porque o nosso papo tá maravilhoso. Seria um podcast de muitas boas horas. Eu quero ver, você quer falar alguma coisa, Rodrigo? Nossa mesa aí. Você, quando a gente fala em público, né? Questão do microfone, eu quero que nós falamos depois. Como que a gente vai passar um pouco, para entender mais a pessoa? Você falou questão de falar baixo, né? Às vezes eu acho que a galera não interage muito. De vez em quando é bom dar uma gritada, dar uma puxada, como que é? Você quer saber em termos da entonação, assim, da voz, né? Qual é a entonação da voz que chama a atenção do público? O principal é não ficar parada em um lugar só. Começar e ficar naquele lugar. A pessoa que fala no mesmo tom de voz e não muda nunca, dá 10 minutos, tá todo mundo dormindo, tanto faz o que a pessoa tá falando, você já começa nem a ouvir, só fica... É verdade. Fala, fica moendo a sua cabeça aquilo.
E quando você ouve uma coisa assim, depois você ouve assim, você fala, opa, tem vida aí. Uhum. Então, emoções são transparentes. Ninguém consegue esconder se tá triste, com raiva. Se a pessoa tá com raiva, você fala, meu, tudo bem, você tá com raiva. Ela não falou em nenhum momento que tá com raiva, mas através da entonação você sabe que tá. Então, é saber estar fluido na sua emoção, como eu falei, do momento agora. Agora eu tô sentindo isso, então a minha voz vai ser isso. E o quanto mais eu me conheço, eu sei que eu posso pegar a prancha, fazer assim, dar voltinha, e todo mundo olha e fala, uau, que movimento maravilhoso, né? O surfista na onda. É a gente na onda da comunicação. Quando começa, você só não pode cair da prancha, senão não vai ter o resto. Ou seja, tem Então, tem uma entonação intencional isso. e tem a que você tá sentindo, que você tá falando. Ó, Isso, aqui... e tem essa coisa, tem quem eu sou, que esse que tá falando aqui é o Luiz mesmo, com o meu filho, com a minha mulher, com o meu paciente. Este quem eu sou, eu já me conheço e eu não tenho vergonha de nada. Eu mostro quem eu sou. Perfeito. É essa parte mais importante. Até os líderes, tudo, eu falo, estão todos na mente já resolvidos. Falta é tirar as mágoas do passado, colocar para fora o quem eu sou, para eles poderem transmitirem o que sabe a partir de quem é. Não Maravilhoso. falar aqui, ó, o que eu acho que eu sou e não convence ninguém. Você fala, essa pessoa é tudo isso. Não, eu não acho que é tudo isso. Sim. E tem gente que fala duas palavras, você fala, nossa, nem sei o que essa pessoa faz, eu não tenho nada a ver com ela, mas eu quero ouvir ela. Sim. Sensacional. Não é? Muito E eu acho que esse é o ponto de clareza que eu quero trazer. A gente não quer fazer ninguém ficar melhor ou pior. Não existe ser melhor do que ninguém, nem ser pior. É só ser você mesmo. Você mesmo. Maravilhoso. E é muito nítido quando a pessoa nunca teve um canal emocional liberado no fluxo. Você percebe a pessoa contraída. Você fala, peraí que eu tenho que trabalhar com essa pessoa para ela poder abrir esse canal, tirar as dores, para depois vir a paz nesse lugar. Aí ela consegue comunicar alguma coisa a partir daí. Ou seja, dentro dessa comunicação aí, dentro desse desenvolvimento de liderança, né, dessa voz para liderança, de algum momento talvez a pessoa tenha que olhar para dentro para poder entender por que a comunicação dela não é eficiente, porque muitas vezes não é só a técnica, é justamente o que você está falando, né? Tirar essas dores do passado para que ela seja uma boa comunicadora. Cantoni, excelente, maravilhoso papo. A minha última pergunta é para abrir o campo aqui para você e te perguntar se você quer falar algo que você gostaria de responder, algo que eu não te perguntei. Responder que todos, não existe nenhum ser humano vivo que não seja capaz de ter a sua melhor voz. Muitas pessoas sempre me perguntam, mas todo mundo pode cantar? Eu tenho certeza que sim. A questão é se ela quer ou não. O querer, a vontade, a gente não coloca ninguém isso, sabe? Não dá para fazer ninguém ter vontade. Mas se ela tiver vontade, ela consegue. Porque é treino, é aperfeiçoamento, é prática, é educação. E eu olho também, assim, por um lado, tem muitas pessoas que olham a música como sendo lazer, entretenimento. E eu já conheço a música como instrumento de aprendizagem. Então a música é um instrumento para como a gente se relacionar com o nosso espírito. E aí incorporar o espírito com o nosso comportamento. E isso que vira a atitude da alma. A alma é um comportamento do corpo que já incorporou o espírito. Então, quando você está fazendo a coisa com a alma, não é o seu ego que está fazendo, mas
as pessoas percebem, né, quando alguém tá fazendo com a alma. Ela tá entusiasmada, ela é o próprio entusiasmo. É Deus dentro dela. Então, quando a gente falando do espírito, é o nosso eu superior. É aquele que tem a sabedoria do que se veio fazer nesse mundo. Muito bom. E é isso que move o que nós fazemos. Então, o que eu mais gosto de trazer é isso, a alquimia da voz. Quando eu trago a palavra alquimia, a alquimia total é essa. A transformação do nosso ar aqui, que é abundante, em formato de ondas acústicas que ressonam para fora para o outro e para dentro para mim também. Porque você tá sentindo a sua voz no peito. Então é para dentro e para fora o som, não é só para fora. E aí, como é para dentro, isso tem que te alimentar. E aí, essa é a alquimia, a transformação do ar em energia vital. Quando a gente concorda com o que estamos falando, aí aumenta o poder dessa energia. Quando a gente intenciona, fala e age na mesma frequência, aí a gente está realmente gerando manifestação física. E isso é alquimia, transformação, onde a gente pega pensamentos, ar e transforma em som e transformação física. E isso é uma jornada que não é do dia para noite. É literalmente uma jornada. É uma jornada. E, vamos dizer, a gente fica um ano, né? Para crescer como bebê, para falar mamá. A gente acha que vai começar a estudar, aperfeiçoar nossa voz e que em uma semana vai ter efeito. A gente sente o efeito já, em uma terapia. Mas a matéria só vai sedimentar, automatizar depois de 3 a 6 meses de prática. Então, esse conhecimento sobre o tempo natural do nosso corpo no desenvolvimento. Então, não é uma coisa para apenas experimentar. Nós temos que seguir uma jornada. Aí você vai entender o que é transformação de voz. É uma vivência, né? O que você tá falando, é uma vivência. Cantoni, sensacional. Eu realmente me apaixonei muito, assim, pelo papo. Foi maravilhoso. E como é que as pessoas te acham, assim, nos seus meios de contato? Instagram, TikTok aí? Como é que te acha? @dr.luiscantoni. Está para o Instagram, para o LinkedIn e também no TikTok com esse @dr.luiscantoni. Luiz com Z, Cantoni com I no final. Maravilhoso. Muita gratidão pela sua presença, pela sua qualidade de verbo e de voz. Estou muito grato, assim, de ter tido essa partilha contigo aqui. É uma conversa muito viva, muito rica. Eu aprendi muito com você. Admiro muito o seu trabalho. A gente já falou sobre isso algumas outras vezes. A forma como você combina uma parte técnica com arte, eu admiro e busco trazer isso para minha realidade também de alguma forma. Então, gratidão aí pela sua presença, pelo seu fazer. E quero convidar você que está nessa jornada de inteligência artificial, ainda no começo, se você tem dúvidas, se você não sabe o que fazer, entre em contato na 3fconecta.com.br. A gente pode bater um papo e ter uma conversa super agradável como a tecnologia e a inteligência artificial podem fazer para poder ajudar você a ter mais eficiência, que no fim do dia eu estou começando a aprender que eu ajudo as pessoas a terem mais tempo para poder utilizar nas suas próprias vidas. É isso. Muito obrigado.